Olá, ele é eclético, politizado, regrado e encantador. Faz da sua arte seu prazer e trabalho há mais de 30 anos. Pintor, escultor e professor, um artista completo. Natural do município de Novo Hamburgo, completou 61 anos no mês de maio. Filho de Arnaldo Avelino e Iva Maria Schmitz. Membro de uma família de 13 irmãos. Vive entre o refúgio do bairro de Lomba Grande e sua casa no centro, com a mulher Regina, com quem é casado há 37 anos. Pai da Rafaela, uma menina de 33 anos. Iniciou sua formação cedo, aos 13 anos, começando os estudos no Instituto de Belas Artes de Novo Hamburgo e de lá para cá não parou. Autor de obras importantes, produziu artes marcantes para a nossa cidade. Amante do que faz, diz ver o mundo de uma forma diferente. Hoje teremos uma conversa de peso com Marciano Schmitz. Olá, Marciano, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Como é que tá? Tudo certo? Como é que é esse mundo que tu vês? Olha, a gente tem duas maneiras, né, de ver o mundo, né? Quer dizer, aquela coisa assim, existe um mundo comum, bonito, esse nosso, esse cotidiano, no qual a gente passa, né? Tu nasce, cresce, te experiencia e tal. É uma corrida, né? Aquela coisa concreta, aquela coisa cotidiana, coisas boas, coisas não tão boas. Mas paralelo a isso, no momento que tu começa a trabalhar numa visão, digamos, estética das coisas, tu tem que, inclusive, te desdobrar, né? Então esse mundo passa a ter duas versões, nas quais às vezes tu tem que saber deambular entre uma e outra, né? Sem trupicar, né? Então, na verdade, uma das coisas que eu aprendi é ver o mundo pintado, né? Ver o mundo esculpido, né? Então, esse lado aí me interessa muito, além de que, para mim, hoje, qualquer pedregulho na calçada é mundo, entendeu? Funciona, que é uma beleza, é tudo um estado de percepção, né? Para mim, o mundo e aí é tu muito enxerga grande. cores, luzes, sons? Sim, ele cresce, né? Eu acho que uma das coisas interessantes na vida é que a gente tem que cuidar muito, porque depois de um tempo a gente tende a formar princípios muito solidificados e o nosso mundo começa a encolher, quer dizer, né? Hoje nunca o conhecimento, nunca as possibilidades estiveram tão escancaradas. E nunca a nossa aldeia fez parte ao mesmo tempo de todo o planeta, entende? E isso aí é maravilhoso, né? Isso é uma visão, talvez, que o artista já tenha antes da internet, né? Que é aquela coisa assim de entender a sua aldeia, entendendo a sua aldeia, tu entende o planeta. A partir de quando esse mundo começou a ficar mais evidente para ti? Eu te diria que depois dos 30, né? Porque na juventude, na adolescência, tem uma coisa muito bacana, vontade de descobrir, né? Esse é o lado bacana da coisa. Não medindo consequências, não tendo medo, né? Então, com o tempo, a gente tem que balancear. Nessa época, tu é impetuoso, tu faz, tu acontece. Depois, tu chega no período e diz assim, puxa vida, agora a instrumentação precisa ser melhorada. Quer dizer, a minha percepção está legal, a minha visão do mundo está muito boa, mas a minha instrumentação tem que crescer. A instrumentação que eu falo é o conhecimento técnico que vai acompanhando a coisa. Quando o conhecimento técnico vai acontecendo, ele se amplia, né? Mas tu ingressou nos estudos muito cedo, né? Nos estudos da arte. Eu tinha 14, entre 14 e 15 E ali já anos. começou essa técnica, desenvolvimento de técnica? Sim, eu diria sim que a história é parecida com a de todas as pessoas. Quer dizer, qual é a criança que não gosta de desenhar, que não gosta de se expressar? Qual é o adolescente que não gosta de desenhar, né? Tanto que nós tínhamos um estímulo muito bacana, naquela época estava vindo os Beatles e tal, né? Essa época estava estourando o psicodelismo, né? Que culminou em 69, 70 com Woodstock. Mas tu tinha estímulos incríveis, tu tinha uma mudança incrível de padrões sociais, né? Que só talvez tenha paralelo com a internet hoje, mas na época todas as conquistas sociais, por exemplo, que tu vê hoje, toda a consciência humana que tu vê, tu tinha naquela época. Então o que acontecia? Tu tinha estímulos, né? E eu me joguei nisso, fazia decoração de salão, Quando é que tu percebeu que isso poderia ser realmente a tua vida? Eu sempre achei num sonho, né? Sonho juvenil, assim, como o cara que pega uma guitarra e o sonho dele é dizer assim, pô, eu vou partir para essa, né? Qualquer atividade. E eu comecei a cada vez entrar mais nisso.
E principalmente pelo lado da adolescência, sabe que a adolescência naquela época é muito diferente, talvez, eu vou emitir um conceito, da adolescência hoje. A adolescência naquela época estava mudando muito, quer dizer, estava na época que eu não podia sentar na mesa do almoço se meu cabelo estivesse acima das orelhas. A minha ideia era deixar um cabelo até aqui, né? As coisas estavam mudando muito. Então talvez seja por isso, pelo aspecto até das pessoas dizerem para mim do que tu vai viver, né? Era isso que me desafiava, né? Então eu tinha transgredir? Exato, exatamente, transgredir. Apesar de na época eu pessoalmente ainda era um cara muito tímido, eu era muito tímido, eu escutava mais do que falava, né? Mas eu tinha uma gana por aprender. Então esse ingresso no Instituto de Belas Artes, aquele cheinho de tinta, aquilo é inebriante, até hoje me inebria, né? Sempre falo, às vezes, até para os meus alunos, o cheiro de terebentina é um perfume que o cara jamais esquece. Né? Então, ali, dentro daquilo ali, eu não consegui sair mais. Tu chega num momento que tu quer cativar e no outro momento que tu é cativo, né? Quer dizer, daí tu te torna um escravo da coisa, né? Então, a despeito de tudo isso, eu continuei. Continuei as possibilidades enormes que eu via na técnica, né? E, ao mesmo tempo, também a amplificação da técnica no sentido de, quando tentar viver disso, eu tivesse a condição de abrir, né? Ou seja, mesmo fazendo alguma cenografia, fazendo decoração dos grandes bailes que existiam, né? Ou mesmo fazendo escultura, o primeiro busto que te encomendam, o primeiro trabalho que te pedem é simbólico. Então, dali, realmente, tu está dentro, né? É muito difícil sair disso. Quando é que você deu esse primeiro trabalho encomendado? Ah, eu já estava na casa dos... Eu acho que eu tinha uns 19 anos. Foi a primeira obra vendida? Primeira obra vendida, primeira procura, né? Porque até então é aquela coisa, decora a tua casa, né? Ah, o pai acha bacana, coloca na sala, aquela coisa toda, né? Esse lado é muito bacana. Agora, a primeira requisição do teu trabalho é a requisição da tua cabeça, né? Então foi muito interessante, assim como o primeiro busto executado, né? E foi? Isso foi já nos anos 70, isso foi por 79, por aí, né? Me solicitaram. Mas então isso foi depois de dois movimentos que marcaram muito Novo Hamburgo? Sim, nós tínhamos... bom, pois é, eu teria que falar muito rapidamente disso. Nós em 74... eu estava pintando, né? Daqui a um pouco eu encontrei um cara, o Tito de Oliveira, que tinha uma cabeça, uma intelectualidade enorme. E a gente conversando, eles vão fazer um movimento. Pô, nem eu não sabia o que era um movimento, o que era manifesto, mas vamos fazer. E naquela época, então, eu estava descobrindo o Salvador Dalí, estava descobrindo o De Quirico e outros pintores, que aqui ainda era uma coisa desconhecida. Então fizemos, as primeiras exposições eram na forma de mudar o hábito visual, né? Então era muito bacana porque as exposições eram realmente um acontecimento muito grande e as pessoas vinham esperando encontrar uma coisa e encontravam outra, né? Então de repente aquela coisa absurda do surreal, né? O Tito com o trabalho dele puxando mais para o lado para a abstração, as pessoas estavam esperando encontrar uma cena romântica e tal e não encontravam. Mas isso foi muito bacana porque nós tínhamos um apoio muito grande na época. O jornal tinha uma página dedicada até à crítica. Na época que a Ivânia Reicher fazia as colunas no nosso jornal. E ela se dava também ao trabalho de criticar, que nos fazia crescer muito, né? Então esse movimento de 74, eu diria que foi o Cavalo Azul? Foi o Cavalo Azul, Esse movimento foi aquela tentativa de mudança de hábito visual, ou seja, de gostar de ver o cara meter o pau no teu trabalho, coisa da idade, né? E depois a Casa Velha, que durou 2 anos também, porque todo movimento tem uma duração pequena, que foi a fixação, a ideia do Flávio, minha, do Carlão, ver fontes bem diferentes. Que safra essa das nossas artes plásticas, né? Eu acho que foi um momento, acho que tudo Ariadne, tinha a ver. Ariadne, em 74, isso. Ariadne, né? Então, mas o Cavalo Azul, aliás, desculpa, a Casa Velha foi um movimento de interiorização. Eternizada no hino de Novo Hamburgo? Exato. Ela foi fundada em 77, e eu te diria assim, ela durou 77, 78 como aquilo que a gente estava imaginando, né? Foi o que era preciso para um manifesto. Ou seja, fixar o artista na sua aldeia. Não aquela coisa, vou para
grandes centros, vou preciso brilhar. Ir para a Europa, né? preciso ir a São Paulo. E nós tínhamos uma coisa interessante. Nós éramos até um centro internacional em função da exportação. Então, tu tinha contato com o mundo mesmo, que fosse de maneira bem objetiva, tu tinha contato com a coisa. E aí veio aquela coisa de fixar o artista na sua cidade. Quer dizer, afinal de contas, eu não posso falar da metrópole se eu sou um provinciano. E viva a província. Essa era a ideia. Né? Então, foi muito bacana aquilo, porque vê que o pessoal daquele movimento se manteve. Né? Sinal que ele tinha algum fundamento, né? Se manteve até hoje. Né? Vivem de arte até hoje. Exato. O pessoal que participou daquilo ali vive até hoje. Mas eu devo te dizer que eu não consegui explicar aquele momento sociológico, entende? Foi uma coisa que aconteceu, acho que até em todas as áreas, no teatro, na música, também funcionou. Eu não sei o que foi, mas foi uma época muito boa. Não estou falando isso porque naquela época eu era jovem e hoje eu não sou tanto, né? Mas foi uma época muito boa, muito produtiva. E uma época em que a municipalidade começou a reconhecer isso como um valor. Tanto que nós tivemos ali no começo dos anos 80 um movimento que acabou formando o nosso teatro municipal. Né? Exato, pois exatamente. E tem na sua fachada uma obra tua. O Centro de Cultura era uma como se diz, um anseio do teatro. O teatro era enorme, o movimento teatral era enorme. Então era feito em clubes, como nós expunhamos em clubes, em vitrines e tal, né? Na rua. E daqui a um pouco havia necessidade de ter um espaço para isso, né? E esse espaço surgiu, né? Foi acabado em 82, foi inaugurado, né? Início de 82. Mas foi um anseio que foi um produto daqueles movimentos. Naquela época se fez monumentos na cidade, né? Parque Floresta Imperial. O monumento à Bíblia que fizeste. Exato, o monumento do Flávio. Eram discursos, pode ver que o formato dele, eles eram fundamentados num discurso, era um discurso político, né? No qual a pessoa tinha que entrar nele e ler, né? Tanto que a estrutura desses monumentos, nós fomos buscar na pré-história, aquela ideia do Stonehenge, né? Que tu fica em roda, tu tem que ter um pouco de enigma e um pouco de leitura quando tu anda dentro do monumento, né? Então esses monumentos até tinham várias maquetes, nós teríamos feito muitos mais, né? Mas eu posso te dizer que em 2 anos se fez mais monumento do que em toda a história da cidade. Mas os monumentos tinham esse cunho de discurso, né? Não era um monumento ao sapateiro, mas era um monumento ao operário do calçado. Não era um monumento à Bíblia como um livro, mas era um monumento que te falava do lado social da Bíblia, né? Dos símbolos a serem percorridos dentro, né? Que eram para ser lidos, né? Então, a nosso ver, a arte não tem só aquela coisa de dizer, pô, ela é aplaudida ou não é aplaudida, ela é apenas um objeto estético. Não, ela tinha uma linguagem, e uma linguagem no sentido de fazer a pessoa ler. A coisa não pode ser posta pronta, mastigada demais. Isso também te inspirou depois, quando foste convidado a fazer os painéis da nossa igreja? Exato, e eu pensei muito nisso, porque eu fui convidado 2 vezes. Né? Na primeira eu tive medo, de puxa vida, fazer do lado do Mestre Supremo, né? Daí na segunda, até devo mencionar muito, eu acho que tem que mencionar uma pessoa que fez tornar possível, e foi a pessoa que eu acho que engatilhou todas as igrejas que eu pintei, que era um cidadão de Novo Hamburgo, o seu Nelson Monteiro, hoje falecido, fazia parte do Lions Club. E movimentava essas campanhas quase no peito, né? Levava, ia nas indústrias, conversava com o pessoal, convencia o pessoal que nós precisávamos. E eu ali com medo, eu digo, será que eu vou corresponder a isso, né? De modo que os primeiros 2 painéis laterais ali foram para mim, como é que eu vou dizer, um desafio supremo, porque eu estava ingressando numa área a qual eu não era muito versado, né? E eu tive que estudar muito, e depois, eu sempre digo aquela coisa assim folclórica, eu sonhava com o Locatelli me aparecendo à noite ali, né? Eu quero saber um pouco mais do teu movimento de criação propriamente e algumas práticas que tu tens antes de começar ele, mas eu quero chamar antes os nossos apoiadores culturais e a gente volta em seguida para te falar sobre isso. Beleza.